Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Oi, gente, eu sou o Luiz e o nosso tema de hoje é a violência e a imagem do herói no nosso mundo. Superman, Batman, Capitão América e Homem de Ferro são personagens da ficção que todo mundo conhece. E a gente percebe que eles imprimem pra gente essa imagem de alguém que luta, literalmente, por aqueles que não conseguem lutar por si só. E a gente, às vezes, fica se questionando, será que eles realmente são heróis? O herói, no dicionário, é alguém que é reconhecido notadamente pelas suas habilidades, por aquilo que ele consegue fazer, pela sua bravura, pelos seus feitos, as suas ações, o seu empenho. E também aquela pessoa que tem uma sorte horrível, né? Que suporta vários sofrimentos, várias perdas, várias dores durante a vida. E nesse sentido, a gente percebe que nas HQs, filmes, séries de modo geral, esses heróis eles sempre são fruto de um cenário bastante violento. Eles sempre se enquadram nesse cenário violento e é nesse cenário que ele é reconhecido e que ele age, na grande maioria das vezes. Isso acontece porque nessas histórias, o embate ideológico entre o bem e o mal é tão forte que a violência, né, que é sempre apresentada com aquele certo glamour, é a suposta única forma de resolver os problemas. O herói, ele vence quando ele consegue derrotar ou mesmo abater aquele inimigo cruel da humanidade. E não dá pra negar, né? A grande maioria de nós adora ver aquela cena épica de batalha acontecendo em algum filme, ou a gente imagina ela na nossa cabeça quando a gente lê um livro, ou sei lá, né? Mas quando a gente para pra pensar, será que essa violência realmente é a solução dos problemas? Ou será que ela é só um mal necessário, ou mesmo apenas o orgulho, né, impelido por aqueles personagens? Pode ser até mesmo tudo isso junto. Na realidade, nenhuma violência ela vai ter origem no contato físico. Ela impera na nossa alma muito antes de qualquer toque. A gente ainda é um ser muito violento. E isso se reflete nos heróis que nós criamos. A ignição dessa característica tão humana é a cólera, a qual tanto Jesus nos alertou. O nosso orgulho é ferido, seja por uma imagem, uma coisa que a gente escuta, uma coisa que a gente vê, uma palavra que é desferida contra nós, e então a gente tem esse impulso bruto de raiva contra alguma coisa ou alguém. Como seres primitivos, a força bruta é o jeito mais fácil de resolver qualquer problema. Eu tô com fome, vou matar aquele animal. Eu tô com frio, vou expulsar aquelas pessoas daquela caverna e daquele fogo. Eu tenho algum desafeto? Eu vou mostrar a minha força para que ele pare de me atrapalhar. Isso acontece sempre, até hoje. Praticamos a violência principalmente em palavras e pensamentos. Talvez até mesmo o confronto físico seja o menor mal que a gente possa causar, porque o contato físico, por si só, ele não realmente exprime o sentido dessa violência. Porque como nos explicam os espíritos, Deus é justo e ele julga a intenção mais do que o próprio ato. Claro, né? Se assim não fosse, qualquer prática de arte marcial, né, como esporte, ou os acidentes, eles seriam indiscriminadamente tão hediondos quanto os crimes que a gente observa. É a partir do momento que a nossa vibração se perturba e a gente começa a sentir algo contra alguém, que aí está praticada a violência. Já está praticada a violência. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser réu no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser réu no conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus, né, nesse momento, nesse pequeno trecho, ele sintetiza tudo que a gente disse até agora. Ele mostra como condenável qualquer sentimento que a gente tem contra o nosso irmão, nosso semelhante. Tá. E a partir disso a gente pode pensar um pouco melhor então sobre os nossos heróis e suas atitudes, pra gente analisar um pouco mais. Vamos ver esses trechos. Está pronto, kryptoniano. Não vou lutar para divertir você, Mongol. Ele é ousado. Veremos quanto tempo esse idealismo durará no planeta Arena.
Para, Traeger. Não precisa ser desse jeito. Você não tem opção. Nenhum de nós tem. Fantasia! Você não sabe o que eu perdi! O que eu... Aqui a gente observou dois momentos de uma mesma persona. Um em que ele está em controle sobre si e o outro não. Ele se deixou encolerizar. E até mesmo o Super-Homem, né, que é reconhecido aí nos quadrinhos pelo seu grande senso moral, ele falha diversas vezes. O nosso irmão Gabriel Heron, ele fez uma aula sobre o Batman, Gotham e o senso de justiça. Então eu não vou falar sobre o Batman nessa aula, mas se vocês quiserem, vão lá na aula dele, porque ele dá realmente uma explicação muito boa sobre o sentido de justiça e fala também bastante sobre esse herói. Então é muito bom pra gente complementar o nosso entendimento acerca disso tudo. E é uma aula bem legal também, vão lá conferir. E esses dois personagens, eles nos mostram tanto que a conduta humana, ela pode ser falha. O quão é fácil e simples a gente se desviar do jeito correto de resolver os problemas. A partir disso, a gente para pra pensar, a violência no mundo então, ela é completamente desnecessária? É apenas a impressão do nosso mal no mundo? Por que ela existe então? A gente sabe que Deus não cria nada inútil. Ele não deixa que nada aconteça sem nenhuma finalidade. E do mesmo modo é com a violência. A gente sabe que nas nossas diversas encarnações, a gente acaba cometendo diversos atos muito ruins. E que a gente tem que passar por expiações aqui na Terra para a gente conseguir entender e aprender com elas. E muitas das vezes é através da dor e do sofrimento que a gente entende o mal que a gente causou ao nosso irmão. E a violência faz parte disso, porque nós causamos violência e às vezes nós necessitamos de receber essa violência para que a gente entenda. Lembrando, Deus não nos pune, Ele nos dá a oportunidade de vivenciar essas coisas para a nossa própria evolução e a nossa própria felicidade. Há também aquela violência, né, como um ato de repelir, né, ou reprimir uma conduta, né, que ela tenta ser realizada de forma maldosa, né, uma má conduta. Mas essa prática, ela deve ser realizada somente em último caso, para a proteção da sociedade, e ela deve ser evitada ao máximo possível. E essa violência, ela é regida pela nossa legislação por vários atos e vários princípios que os policiais deveriam seguir para que ocorresse da forma mais harmônica e saudável possível. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E a gente deve sempre buscar um lugar onde tudo isso seja minimizado e que todos os nossos esforços sejam para prevenir o início da violência. Educai as crianças e não será necessário punir os homens. Então são os bombeiros, as enfermeiras, os médicos, os nossos verdadeiros heróis? A supervelocidade ou superforça não tornam alguém super-herói. Assim é como no mundo que a gente vive. O poder, o conhecimento, a posição que alguém ocupa não caracteriza ele em uma figura heróica, e sim o que ele faz sendo possuidor de todas essas capacidades. Por isso que um policial, simplesmente por essa posição, não é um herói, e sim aquele policial que, possuidor dessa qualidade, ele tem o seu senso de moral e as suas atitudes voltadas para um aspecto melhor do que a gente tem aqui na Terra. Diante de tudo isso, vamos olhar a imagem de Jesus. Ele seria o nosso herói, então? Se a gente for recapitular momentos antes da crucificação, a gente pode ver que alguns dos discípulos, né, principalmente o Judas, eles acreditavam que a atitude do Messias era um tanto quanto inata e que ele deveria se posicionar frente às autoridades e os grandes poderes da época e impor realmente aquele evangelho, o cristianismo, a toda a nação. Apesar de que Jesus tenha dito que o seu reino não era deste mundo, Judas realmente queria que Jesus fosse o imperador da Judéia. Os atos praticados por Judas acabaram, por consequência, levando à crucificação de Jesus. Mas este, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, tendo essa ciência, como o grande profeta que era, ele não se deixa abalar.
Inclusive, pregado na cruz, ele se mantém brando e sereno, pedindo um perdão verdadeiro a Deus para todos os seus irmãos que não sabiam o que estavam fazendo. E ali, nessa mansuetude, nessa pacificidade, nessa doçura, no diálogo, no jeito de lidar com as coisas, ele nos dá o exemplo de como agir, de como realmente propagar o bem no mundo e evitar que o mal aconteça. É através desse tipo de conduta que a gente deve seguir. É através do evangelho dele que a gente pode mudar a realidade que a gente vive. Pois a gente sabe que o ódio ele só vai gerar o ódio e a violência só vai gerar a violência. Se isso é heroísmo ou não, acredito que seja uma coisa mais subjetiva, para o senso moral de cada um. Mas o fato é que ele é modelo e guia para todos nós. E que se seguíssemos a sua conduta, a gente seria responsável pela não só a nossa felicidade, mas a dos outros também. E sendo responsável por essa felicidade global, talvez esteja aí o significado de heroísmo. A gente mudar o modo como a gente faz as coisas, para evitar que o nosso irmão sofra. Pessoal, então a gente finaliza essa aula, essa conversa, que a gente teve e convidamos vocês para a reforma íntima. A gente espera que as pessoas participem, porque é muito legal a gente conversar sobre o que a gente trata e trazer novas visões. Porque a aula acaba sendo uma coisa muito unilateral. E o nosso entendimento ele não se dá completo se a gente estuda por um lado só. Então a gente gosta de ouvir as opiniões de todo mundo para a gente complementar o nosso entendimento. Bom, então deixa o gostei aqui no vídeo, para ficar bacana. E mostra aí para quem não viu, para algum amigo seu que ainda não viu o vídeo. E segue a gente nas redes sociais e acompanha o que a gente fala para vocês não perderem as próximas aulas, os próximos vídeos e as coisas que a gente divulga. Então até mais, tchau!